Lá em cima, vamos falar sobre a igreja perseguida. É isso? É, lá em cima, a irmã Isabela. Eu, né? É, isso aí. Curva a sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez. E peça ao Senhor para que fale com você essa noite, através da palavra dEle. Diga a Ele que você está pronto e disponível para que o Espírito Santo possa se movimentar dentro de você, que você esteja pronto para receber. Pai, eu entrego a minha vida mais uma vez diante do Senhor. Reconheço que sem Ti nada sou. Reconheço a minha fragilidade. Reconheço que sou pecador e careço da Tua misericórdia, do Teu perdão em todo o tempo. Reconheço que eu preciso de Ti. Preciso da Tua presença. E a Tua palavra, ela tem o poder de nos alinhar, ela tem o poder de nos levar a viver coisas extraordinárias aqui na terra, por viver e por conhecer a Tua palavra. Então eu te peço nessa noite, Paizinho, que essa palavra cumpra o propósito para o qual ela foi determinada para esse dia de hoje. Alcance os corações aqui através dela. Pai, que possa haver corações prontos, disponíveis, com a terra fértil a ouvir a Tua voz. Que não seja a minha, mas seja a do Senhor, porque é a Tua palavra. E o Senhor diz que a Tua palavra, ela se renova todos os dias, todos os dias. Então, mais uma vez eu te peço, renova a Tua palavra, renova o Teu fortalecimento através da Tua palavra em nós, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo salvação, trazendo alinhamento das nossas vidas ao Teu querer aqui na terra. Que possamos cumprir o Teu propósito com alegria, no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós, imagino assim, que temos um alvo em Cristo, que é ser livre. Todos nós queremos ser livres em Cristo. Nós não estamos vivendo dias aqui na terra para falar assim, não quero, eu estou bem vivendo aprisionado. Não, nós queremos ser livres. E pensando sobre isso, e confesso que essa semana eu estava orando ao Senhor e falei, Deus, eu queria muito uma palavra de renovo, de avivamento, eu tenho buscado isso, pessoalmente, para a igreja, para nós, para a casa do Senhor, para esse tempo, para recebermos de Deus um fortalecimento para vivermos esses dias tão tenebrosos. E essa palavra, eu comecei a escrever alguma coisa e lendo alguns textos, sabe aquele texto que você fala, cara, uau, é esse. E na hora que eu começava a escrever, o negócio ficava meio xoxo, eu falei, meu Deus. E foi assim durante praticamente toda a semana. E aí eu comecei a olhar as palavras que já ministramos aqui. Oh, Deus, eu não estou entendendo, né? O que o Senhor quer para esse tempo? O que o Senhor quer para nós? E algumas coisas me levaram a entender, a ver que nós estamos, mais ainda, né? Mas que trouxe ao meu espírito de estarmos vivendo os últimos dias. Nós queremos uma liberdade, queremos ser livres, queremos andar em liberdade, mas muitas das vezes não queremos reconhecer aonde nós iremos conseguir essa liberdade. E nós só vamos conseguir viver um avivamento pessoal quando nós entendermos aonde nós temos a liberdade ou aonde nós podemos ser livres em Cristo. Porque muitas coisas na nossa vida, o que acontece? Nós criamos deuses, colocamos circunstâncias, situações, coisas, no lugar aonde Deus precisa habitar.
Só em alguns lugares, pastor? Não, o problema é que se nós trocamos um lugarzinho e colocamos como um Deus na nossa vida, basta para que nós possamos viver em função daquilo. Então nós precisamos entender que Deus, ele precisa ser o centro da nossa vida. Uma vez que ele é o centro da nossa vida, tudo quanto nós fizermos vai envolver o nome dele, para a glória dele, para o querer dele. E aí sim nós entraremos em um ambiente de liberdade, mesmo estando em um ambiente onde você olha e fala assim, está um caos, está perdido, o mundo está difícil. Mas nós nos tornamos livres em Cristo. Marcos 10, a partir do versículo 17, conta uma história de um jovem, que diz assim: colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se indagou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou, glória a Deus, contudo te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, porque ele possuía muitos bens. Eu disse que nós colocamos muitas das vezes coisas no lugar aonde Deus devidamente precisa ser o centro da nossa vida. Fazemos de situações como nossos ídolos, como os nossos deuses, que deixamos dominar o nosso coração. Nós falamos muito em dar testemunho de vida, pregar o evangelho através das nossas vidas, e muitas das vezes, por parecer cristão, a gente acaba levando, digamos, a um extremo complicado, porque entra o que? Uma hipocrisia diante da facilidade hoje das redes sociais, por exemplo. Entra-se uma facilidade aonde eu posso viver uma vida facilmente de aparência e não a realidade a qual eu realmente sou. Estou dando um exemplo disso. A questão é, será que realmente o que eu aparento, o que eu demonstro, de fato é o que Deus espera de nós? Será que Deus se contenta, vamos usar esse termo, será que Deus se contenta comigo e com você no que eu estou apresentando? Ou Ele deseja algo mais de mim e de você? Olha a vida desse jovem. Ele está querendo ter um relacionamento de maior profundidade com Jesus. Se não fosse assim, ele não estaria indo atrás de Jesus. Então ele conhecia, ele tinha de tudo, porque a Bíblia fala que ele tinha muitos bens. Então ele era um rapaz próspero, riquíssimo. Pastor, você está falando que eu não posso ser rico? Por favor, entenda o que eu estou dizendo. A questão é onde eu coloco o que o Senhor me dá, amém? Mas olha para ele está querendo ter uma verdadeira intimidade com o Senhor, mas algo está impedindo ele de ter uma vida plena, uma satisfação em Deus, apesar de aparentar estar fazendo tudo certo, tudo legal, mas ele olha para dentro de si e fala assim: algo me falta. Algo está faltando. Aparentemente ele está satisfeito, aparentemente ele está vivendo ok, mas ele vê que ele precisa de quê? De uma transformação. Assim sou eu e você.
Todos os dias nós precisamos de uma transformação. Todos os dias nós precisamos de Jesus em nós. Todos os dias nós precisamos nos apresentar a Cristo como sacrifício vivo, santo e agradável, para que Ele venha em nós e molde o nosso caráter e a nossa vida. Porque mais do que apresentar ao meu irmão, eu preciso me apresentar ao Senhor. Como que eu faço isso? Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso olhar o que Jesus fez. Ele é o nosso maior exemplo. Jesus, ele é, não vou dizer o maior, o nosso é o maior, porque nós temos outros exemplos. Mas o principal se chama Jesus Cristo. Nesse texto de Marcos, nós estamos aqui entre pelo menos 3 declarações da sua morte e ressurreição. Uma sequência de ensinos mais profundos para os seus discípulos. É isso que está acontecendo aqui. Jesus está preparando eles para a sua morte e ressurreição. Preparando eles para a igreja que viria através dele. E Jesus, ele reforça isso. Após a declaração de Pedro dele ser o Cristo, se você ler antes, você vai ver isso. Após ele declarar isso, ele fala sobre valores de um seguidor de Jesus. Como valorizar, como eu vou valorizar a lei e os profetas na transfiguração, a importância da oração, a importância da consagração, a importância de estar vencendo e vivendo uma batalha espiritual, vivendo uma cura constante. E ele vai narrando tudo isso, ele vai mostrando tudo isso. Ele fala a importância de eu e você não sermos causa de tropeço para a fé de ninguém. Ele fala sobre a família, valorização do casamento, na perspectiva dele, na perspectiva de Deus. Ao recebermos o quê? O reino dos céus. Ele fala sobre recebermos e vivermos e entrarmos no reino do céu com a dependência até de uma criança. Depois de Jesus falar acerca desse reino de Deus, de receber na dependência de uma criança, agora em Marcos ele nos lança literalmente a um contraste com esse jovem. Jesus agora nos lança uma coisa completamente diferente. Um contraste de um jovem que ele não teria tanta dependência assim como uma criança. Como assim, pastor? Ele já era 100% dependente de si mesmo. Tudo que ele queria, ele conquistava, ele conseguia. Mas aqui nós lemos o quê? Um diálogo que custou uma eternidade. Nós lemos aqui um diálogo que custou a eternidade, que custa a eternidade de uma pessoa se não entendermos o que o Senhor está trazendo. O diálogo aqui fala de um jovem que ele estava o quê? Querendo buscar, herdar o reino dos céus. Porém, algo evidencia que para ele herdar o reino do céu, ele precisava o quê? Deixar a idolatria do seu coração em relação a Mamon. Ok? Não vamos entrar nisso, é só para que você entenda a realidade. Esse jovem, ele chega diante de Jesus para questioná-lo. Jesus, como eu vou herdar a vida eterna? Mas antes disso, ele reconhece quem é Jesus. Em outras palavras, ele sabia quem era Jesus e ele sabia que Jesus era o único que poderia direcioná-lo. Que ele chega e fala assim: bom mestre. Mas antes disso, a Bíblia narra algo impressionante. Que no tempo de Israel, as pessoas, até hoje, normalmente você não vê, a não ser fazendo exercícios. Mas as pessoas,
com um poder aquisitivo alto, se eu posso dizer assim, correndo para lá, para cá do nada, atrás de alguém. A Bíblia diz que ele chegou o quê? Correndo. Não era comum ricos correrem, porque para isso, naquele tempo, era algo desonroso. Olha que loucura. Mas esse jovem está em busca de algo para preencher interno, que ele não se preocupou com isso. As pessoas conheciam ele, porque ele era famoso, certo? Vamos pôr nos dias de hoje, ele era um cara famoso. Então ele pega e ele vem correndo, ele não importa com isso. E mais, o que ele faz? Ele se ajoelha. Normalmente as pessoas ricas, eles se ajoelham diante de mestres. E aqui em Jesus, além dele reconhecer, ele está demonstrando o que? Respeito por quem é Jesus. Aí eu te pergunto, ele conhecia ou não Jesus? Ele sabia quem era Jesus. Para ele fazer tudo isso, ele tinha consciência do que ele estava fazendo. E ele faz o que? Ele exalta Jesus. E ele fala, bom mestre. Ele tinha uma perspectiva de que Jesus, ele era maior do que ele. Ele tinha essa visão de que ele olhava para Jesus e falava assim, ele é superior a qualquer outro mestre. E ele fala, como eu faço para herdar a vida eterna? Pois tudo que ele fazia, tudo que ele tinha, por mais bom que seja, ainda existia um vazio interno. Ainda existia um vazio que permanecia em seu interior. E o que Jesus faz? Jesus, ele corrige a perspectiva dele acerca da bondade. Ele fala com o jovem assim, olha, bom é Deus. Porque naquele momento ali, Jesus estava se igualando a ele, dizendo assim, eu sou homem igual a você. Jesus estava se colocando como um homem igual a ele, porque ele era e estava aqui na terra como homem. A Bíblia diz que ele era 100% homem. Então ele traz o jovem, ele traz essa perspectiva do rapaz acerca de uma pessoa de Deus na esfera do homem. Como assim? Você precisa entender que bom é Deus. Você precisa começar a entendendo na ótica que ninguém na terra como homem é tão bom quanto Deus. De modo indireto, ele se coloca como um mestre, mas não como um Deus ali, se podemos assim dizer. Mas ele se coloca na perspectiva de ser filho de Deus. Jesus, ele lembra a esse jovem pelo menos 6 dos 10 mandamentos. Ele lembra o jovem, ele fala assim, olha, você se lembra dos mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém. Talvez uma cobiça evidenciada. Em Êxodo fala assim, não cobice a casa do teu próximo, não cobice a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o jumento. Não cobice. Aí Jesus pega e fala assim, honre também o teu pai e a tua mãe. Só que Jesus, até então, eu estava lendo esse texto e eu fiquei pensando sobre isso. Será que o jovem interrompeu ele logo aqui? Ou se realmente ele parou de falar para ouvir o que o jovem, porque logo em seguida Jesus deixa de citar 4 mandamentos. Quais que são os 4 que faltaram? Ele deixa de citar assim, não tenha outros deuses diante de mim, está falando de fidelidade.
E era exatamente o que ele precisava tratar, certo? Ele fala, olha, não faça, o outro é não faça imagem de escultura, está falando de uma exclusividade em que nós precisamos ter em Deus. Não tome posse do nome de Deus em vão. Fala assim, respeite a pessoa de Deus. Respeite a pessoa de Deus. Lembre-se também do dia de sábado. Ele está fala sobre um culto ao Senhor, um dia ao Senhor. Então eu não sei se eu posso dizer aqui que Jesus ele omite esses mandamentos, mas vamos pôr dessa forma, como se ele tivesse omitido esses mandamentos, porque estabeleceu relacionamento estabelece intimidade com Deus. E deixa claro que os relacionamentos com Deus e relacionamento social que são facilmente, talvez, evidenciados. E o que é isso? É uma estratégia que está evidenciando a real idolatria daquele homem. Idolatria no coração para as riquezas. Então, volto a repetir. Não tem problema. O desejo do Senhor é te dar, liberar sobre nós riquezas insondáveis. Mas não coloque isso no lugar de Deus. Amém? Então não é que Deus não queria que o jovem fosse rico. Jesus, ele queria mostrar para o jovem, olha, não dê esse lugar que você está dando para Mamon. Me dê esse lugar e você terá a vida eterna. O homem reconhece que ele é cumpridor dos mandamentos a qual Jesus falou. Ele evidencia isso publicamente, com respeito, com zelo à lei de Deus. Mas será que o seu coração existe um real relacionamento com o Senhor? Jesus ele afirma para ele que ainda falta algo, que é vender tudo o que tinha e desse aos pobres. Eu tenho para mim que esse foi um teste, assim como Deus fez com Abraão. Eu não posso dizer, ou se Deus deixasse se ele fosse e vendesse tudo e viesse seguir a Jesus, se Deus não retribuiria a ele 10, 100 vezes mais. Porque como eu disse na oferta, Deus não fica devendo nada para ninguém. Jesus afirma para ele que ainda faltava algo. E com amor. Isso é que eu acho que talvez mais pegou para aquele jovem. Jesus ele percebe o esforço. Jesus ele percebe quanto zeloso ele era. Mas ele entende que aquilo era inútil se ele tivesse um coração dividido. Então eu quero ser livre. Entregue tudo a Jesus. Entende? Eu quero ser livre, Jesus. Em ti, me entregue tudo. Nós temos a mania de dizer, a mania não sei se todos têm essa mania, mas todos nós dizemos, pelo menos uma vez na sua vida você já disse, tudo está no controle de Deus. A pergunta é, será mesmo? Será mesmo que tudo está no controle de Deus? Será que se olhar para a sua vida e você olhar e falar assim, tudo da minha vida está no controle de Deus? Nada está no meu próprio controle. O desejo de Jesus é que eu e você sejamos livres. Como é ser livre? É entregando tudo nas mãos de Deus. Jesus ele utiliza a mesma dinâmica que ele usou para se tornar um seguidor dele. O que Jesus usou com os discípulos? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Em outras palavras, vamos traduzir: abra mão do ídolo do seu coração, abra mão da riqueza por amor de Cristo, abra mão de tudo que você tem de desejo, que não é seguir a Jesus, e siga-me. Mas o que acontece? Esse jovem, a Bíblia diz, nós acabamos de ler que ele se entristece, porque ele olha para quê? Para tudo que ele tem. E Jesus olha para ele, imagino que Jesus olhando e falando: e aí? Você está pronto para ser livre? A pergunta que eu quero te fazer essa noite, e é por isso que eu falei que eu estava querendo uma mensagem de avivamento, né? Mas o Senhor trouxe isso. E a pergunta é: olha, vocês querem ser livres, querem ser cheios? Mas uma pergunta que o Espírito Santo me fez é: em que posição o Senhor está em sua vida? Em que posição Jesus está na sua vida? Você pode até evidenciar bons relacionamentos com os outros, mas esses relacionamentos não estão montados sobre, ou melhor, qual que é a base desses relacionamentos? Qual é a motivação desses relacionamentos? Qual tem sido o Deus que move os teus relacionamentos? O que te motiva para fazer o que é certo? E aí eu escrevi algo aqui. Se Deus hoje te pedisse para abrir mão de algo, para seguir a Cristo Jesus, qual tipo de ídolo você deveria quebrar? Qual tipo de ídolo você deveria quebrar no teu coração, para que Ele possa fazer com que você realmente seja livre? Você está disposto a negar a si mesmo para tomar a cruz e seguir de fato a Jesus? Porque nós queremos sim um avivamento. Eu quero. Pessoal, na igreja, na cidade, no mundo. Queremos. Mas nós precisamos negar as nossas ideologias para poder conhecer a Cristo com mais profundidade. Precisamos negar relacionamentos, situações, circunstâncias que nos tiram de Deus. Negar muitas das vezes um estilo de vida que desonra a Deus. E às vezes até um emprego que pode te atribuir mais, mas que não é o Senhor quem te colocou. Porque muitas das vezes estamos em ambientes que te colocam num xeque-mate com Deus. É Deus ou o emprego? O que tem tomado o teu tempo maior na sua vida? Aonde temos colocado a nossa confiança? No meu braço ou em Deus? Não estou dizendo que você deve negar hoje. Mas se Deus te pedisse, a pergunta é: você negaria? Sabe qual o detalhe? Que somente a graça do Senhor, ela tem o poder de quebrar ídolos no nosso coração. E às vezes essa mensagem traz um desconforto interno, porque eu fiquei assim. Por olhar para circunstâncias e coisas, que muitas das vezes eu falo: Deus, eu quero tanto o Senhor, mas eu estou tão preocupado com aquilo, estou tão preocupado com essa situação, estou tão preocupado, e Deus está falando assim: se preocupe em olhar para mim. Jesus usa o exemplo do coração do jovem para mostrar que a idolatria maior é a maior causa de impedimento de eu e você sermos salvos. E somente Deus pode nos salvar.
Vai ficar melhor no final, tá? Jesus, ele afirma que é difícil, você vai ler lá no texto, você continuar lendo, você vai ver que ele afirma que é difícil ricos entrarem no reino dos céus. Mais uma vez, ele não está falando de dificuldade que é impossível. Porque os próprios discípulos, eles se admiram com essa fala de Jesus. Reforça essa fala. Os discípulos ficam admirados com aquilo e questionam então como nós vamos ser salvos. Tenho para mim que diante desse questionamento os discípulos estavam buscando o quê? Prosperidade também. Jesus afirma que a salvação é uma obra de Deus e não do homem. Somente Deus é capaz de quebrar os ídolos do nosso coração. Deixar a autoconfiança na busca pela santificação e confiar no poder da graça de Deus. Deixar que Deus seja evidenciado através da sua vida. Deus, ele quer quebrar os ídolos do nosso coração. Quebrar ídolos que estão em nosso coração, e o que eu preciso fazer é confiar que Ele pode fazer isso. Então ore ao Senhor por isso. Ore ao Senhor por isso, para que possamos ser livres, completamente livres em Cristo. Nós já damos um passo extraordinário, que é reconhecer a Cristo como meu Salvador. Eu já estou feliz, eu estou alegre. Mas nós estamos em um processo de santificação, porque sem ela, ninguém verá a Deus. E talvez eu e você não conhecemos esses ídolos. Jesus fala com o jovem assim: ainda uma coisa te falta. Ele traz essa perspectiva sobre a vida como fruto da obra do Senhor nessa conversa. Pedro questiona sobre o fato de terem deixado tudo. Pedro fala: nós deixamos tudo para te seguir. Em que então seremos recompensados? Ele questiona o fato de ter deixado tudo. Pedro evidencia em sua vida a sua escolha por seguir Jesus e fala assim: então o que vai acontecer comigo? E Jesus lhe garante uma coisa: vocês receberão tudo novamente. Aqui está a perspectiva de onde eu tirei, e eu tenho a convicção de que se aquele jovem faz o que Jesus falou, que ele teria tudo de novo. Porque Jesus lhe garante: vocês receberão tudo novamente, em uma perspectiva de eternidade. Mesmo em meio à perseguição, no porvir, na vida eterna, ele está dizendo assim: vocês terão tudo se estiverem comigo. Então não tenha medo de apresentar os seus ídolos ao Senhor e dizer: Senhor, é teu. A igreja cristã se transforma em uma família, amigos, um lugar de encontro com Deus, que apesar da perseguição, apesar das lutas, nós estamos sendo preparados para uma vida eterna em Cristo. Aqui hoje, esse momento, esse local, evidencia que nós estamos negando a nós mesmos. Estamos decididos a tomar a cruz, para que seja gerada em nós uma alegria, agora e no porvir. Entenda isso. Não é só quando Jesus voltar, não. Jesus deseja que você seja feliz agora e no porvir. O que eu preciso fazer é confiar nele.
tudo é possível nas mãos de Deus, até um camelo passar na agulha, no buraco da agulha. Tudo é possível. E mais uma vez eu pergunto, realmente, nós estamos dando todo o controle nas mãos de Deus? Jesus, ele reforça essa perspectiva escatológica do reino e seus valores, diferenciando do mundo. Viver com Cristo transforma a minha e a sua perspectiva e prioridades, transforma a nossa vida. O mundo muitas das vezes não entende, mas nós nos tornamos o que? Irmãos e filhos de um só Pai. As nossas escolhas muitas das vezes são confusas para o mundo. Você escolheu essa vida de crente? Você escolheu essa vida de ir para a igreja? Você não tem nada melhor para fazer, não? No mínimo está dormindo, descansando. Então as escolhas que nós fazemos para cristão, o nosso coração é livre diante do Senhor, e o mundo olha para nós e acha que nós estamos presos, aprisionados a uma religião. Não, eu me sinto aprisionado em Jesus Cristo. Porque tudo que eu tenho vem dele, e tudo volta para ele, até eu vou estar com ele um dia. Eu disse isso aqui uma vez e vou repetir, eu quero ver você lá. Jesus, ele veio para derrubar esses altares. Agora começa a ficar melhor, tá? Jesus, ele veio para derrubar esses altares daqueles deuses que nos aprisionam aonde? Muitas das vezes no pecado, na escravidão das nossas próprias vontades, para vivermos uma liberdade que só encontramos em Cristo Jesus. Grande alegria estarmos vivendo em Cristo, mesmo em meio à perseguição. Nós cantamos, a perseguição não parou a igreja. Nada parou a igreja, nada para a igreja do Senhor. Nada pode parar você se você está em Cristo Jesus. Então eu te convido hoje a deixar os pés de Jesus. Deixe aos pés de Jesus os seus medos, as suas dúvidas, a sua incerteza. Coloque realmente nas mãos dele, confie. Deixe a alegria de Cristo invadir mais uma vez o teu coração, para que você seja livre e receba esse avivamento que eu estou orando, que eu acredito que você também quer, porque esse avivamento traz um renovo, uma restauração, uma caminhada que você consegue. Às vezes estamos caminhando tão devagar, eu ainda não esmoreci, mas está tão difícil, está tão pesado, então eu preciso da alegria e do renovo do Senhor, para que eu consiga subir e voar como águias. Então eu preciso deixar a alegria de Cristo me invadir. E aí eu preciso cumprir o que a palavra de Deus diz assim: diga ao fraco, sou forte. Então muitas das vezes nós estamos enfraquecidos. Pastor, então eu vou estar mentindo? Não, você vai estar profetizando o que Deus tem sobre a sua vida. Eu sou forte, eu sou feliz, eu sou alegre, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para que Jesus possa te mostrar uma realidade que talvez você ainda não enxergou. Se coloque de pé no seu lugar. Às vezes você não compreende os caminhos do Senhor, o que Ele tem feito, os caminhos que o Senhor tem te colocado, mas deixa eu te dizer uma coisa, vai valer a pena. Já estou dando dica para o pessoal do louvor.
Vai valer a pena. Peça a Ele essa noite para que renove a sua vida. Peça a Ele para que restaure a sua vida. Peça a Ele essa noite, feche os seus olhos e peça a Ele: Senhor, restaure a minha vida. Restaure as minhas forças. Restaura, Jesus. Eu quero ser livre hoje. Eu quero ser livre das amarras. Eu quero ser livre dos ídolos que me prendem. Eu quero ser livre essa noite de tudo que me impede de viver a realidade do Teu reino. Eu quero ser livre essa noite. Peça a Ele essa noite, para que Ele possa invadir a sua vida, invadir a sua alma, invadir o seu coração e ser completamente mudado e moldado por Cristo. Espírito Santo, nós te clamamos essa noite. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que Jesus está aqui, Ele está pronto a nos transformar, Ele está pronto a nos envolver em Teus braços, em uma realidade aonde nós muitas das vezes não conseguimos entender, mas nessa noite, Jesus, eu te peço, encontre o coração de cada um, encontre cada vida, encontre essa noite numa realidade, numa perspectiva que muitas das vezes eles não estão entendendo, não estão vendo. Jesus, só o Senhor para nos fazer livres, só o Senhor para nos tornar livres. Em Ti eu sou livre, em Ti nós somos livres. Então vem, Jesus, essa noite, nos envolva em uma atmosfera, nos envolva nessa atmosfera de liberdade, de transformação, de cura, de liberdade em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Talvez você não está entendendo o que Ele está fazendo. Talvez você não está entendendo os caminhos a qual você tem sido colocados. Mas se lembre, é Ele quem tem te sustentado, é Ele quem tem sustentado a sua vida. Qual que é o objetivo disso? Um peso de glória. Mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. E eu te direi, diga a Ele que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. vai valer, Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os seus caminhos, compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. doces palavras te darei. Ele quem pode te sustentar e me Me sustenta. sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao
ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Diga a ele, vai valer. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Com toda a sua força, diga, vai valer a pena, Jesus. Que vai valer a pena, vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Porque o grande dia chegar. Pois quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Vai valer a pena, queridos. Vai valer a pena. Cada luta, cada entrega que você fizer a Ele vai valer a pena. Talvez você não está entendendo, assim como diz essa canção, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não estou entendendo qual caminho, como eu estou trilhando por esse caminho, eu não planejei isso, eu não queria viver isso. Mas assim como aquele jovem correu até Jesus, querendo ser livre, querendo ter a vida eterna, nessa noite eu e você também estamos aqui buscando a vida eterna, buscando em Cristo. E eu não sei, eu não faço ideia qual que é o ídolo que está no teu coração essa noite, qual que é a coisa, qual é o objeto, qual é a situação que tem tomado o lugar de Jesus. Mas eu te digo nessa noite, se você entregar a Ele, se você entregar aos pés de Jesus, uma coisa eu tenho certeza, vai valer a pena, vai valer a pena, porque naquele grande dia, e esse dia está prestes a chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu e você poderemos juntos estar cantando: Senhor, 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 valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Cantaremos juntos. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo.
amor valeu a pena. Tem valido Jesus, a pena. valeu a pena mesmo. Por mais difícil que esteja, deixa eu te falar uma coisa, tem valido a Jesus, pena. valeu a pena. Isso produz em nós um peso de glória. Isso produz em mim e em você uma realidade que talvez você não está entendendo, mas mais perto de Jesus, eu e você estamos chegando a cada dia. Que Jesus possa encontrar isso em você essa noite, essa realidade. Viva coisas extraordinárias aqui. Viva coisas extraordinárias no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua família. Viva coisas extraordinárias. Seja livre para viver isso, mas não coloque no lugar de Deus. Esteja pronto, esteja pronta a viver coisas ainda maiores. Algo maior, algo melhor, o Senhor ainda tem a fazer. Creia, crê somente. Creia no que o Senhor está fazendo e no que Ele vai fazer na sua casa e na sua família. No poder que há no nome de Jesus. Que essa palavra ela possa frutificar na sua vida. Que essa palavra possa trazer uma certeza que há muito tempo você não tem encontrado, de que Ele está olhando para você, de que Ele está te chamando, de que Ele está querendo sim ter um momento de intimidade contigo, de que Ele sim quer fazer de você uma pessoa livre, livre, livre para viver coisas maravilhosas, porque Ele te ama. Ele te ama. Deixa eu te dizer mais uma vez, Ele te ama. Se não fosse assim, Ele não tinha entregado tudo, até a sua própria vida, por mim e por você. Se Ele fez isso, o que é que eu e você precisamos entregar para receber essa liberdade? Que o Espírito Santo possa te conduzir a essa realidade de entrega constante, de realidade de vida. Ah, pastor, mas você não sabe quanto difícil está. Eu posso te dizer uma coisa, eu faço ideia. Porque as coisas têm se apertado. Mas vamos caminhar junto na certeza, nessa palavra a qual nós cantamos, vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém? Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada, nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Estenda a sua mão direita, que a graça eterna, a paz, as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno. Que o Espírito Santo esteja com você em todo o tempo. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja te guiando, te direcionando a viver coisas extraordinárias. Lembre-se de uma coisa: seja livre em Cristo Jesus. Vá em paz.